Deixa eu me apresentar, para quem não me conhece, né? Caso ainda tenha alguém que não me conheça. A gente está aí há quase um ano tendo treinamentos frequentemente, mas às vezes o usuário é novo aqui no sistema, né? Eu me chamo Aline, sou a responsável pelo departamento de implantação e treinamentos aqui do Cuca Fresca, e periodicamente eu trago treinamentos com assuntos específicos do sistema. Seja para aquele usuário que é novo no sistema, não tem conhecimento ainda das telas, ou para quem já utiliza, mas gostaria de verificar se o processo feito hoje está correto mesmo. Então, eu trago aqui diversos temas, diversos assuntos para esses treinamentos. Inclusive, para quem ingressou um pouquinho mais tarde, eu estava explicando que para ter acesso aos treinamentos que já foram aplicados, basta acessar o FAQ, escrever materiais ou treinamentos. O FAQ é o 8353. Aqui constam todos os temas de treinamentos que já foram abordados. Tá? Então, basta acessar o link, ele direciona até o nosso canal do YouTube, ou então vocês podem acessar também o material. Eu sempre tento deixar o material o mais completo possível, então só pelo material vocês já conseguem ter um grande direcionamento sobre o assunto abordado. Às vezes nem precisa da gravação, mas acompanhando pelos dois, aí fica show. Bom, o treinamento de hoje tem o tema eventos, rúbricas. Basicamente, a gente vai verificar a tela de eventos do sistema DP Cuca. Então, eu vou explicar para vocês sobre os códigos dos eventos, as descrições, os grupos, como que vocês podem incluir novos eventos, quais são as opções disponíveis para cadastro, porque não são todas que o sistema permite cadastrar. Então, eu vou mostrar para vocês a dinâmica desse cadastro de evento, isso é muito importante. Os reflexos desses eventos lá no e-social, né? Inclusive aqui eu já vou até dar dicas de como vocês podem se preparar para o FGTS digital, porque basicamente o FGTS ele vai ser apurado mediante as incidências tributárias que a gente declara nessa tabela. Então eu vou explicar melhor como que vocês podem analisar se essa tabela está correta para evitar transtornos futuros depois. Vou falar um pouquinho sobre os códigos agilizadores, eventos para sócios, eventos para autônomo, e aí nós vamos ter o nosso momento tira dúvidas. Infelizmente o chat não está aparecendo para vocês, mas quem tiver microfone pode tirar o microfone do mudo, passar as dúvidas aqui. Depois a gente vê uma outra forma de ter esse tira dúvidas. Eu vou pensando até lá como que a gente pode fazer, caso alguém não tenha microfone para se comunicar comigo, tá? Alguém que tem microfone, vamos fazer um teste? Tira o microfone do mudo, tenta falar comigo, por favor. Só para saber se pelo menos o microfone funciona. Bom dia, Aline. Bom Aqui dia, funciona. É. Então, tá bom. Tá. Quem tiver microfone, a gente vai conseguir conversar certinho. Agora, quem não tiver, como o chat infelizmente não tá funcionando, não sei por que também, aí a gente vê uma forma de tirar as dúvidas depois, tá? Mas eu espero que não tenham tantas dúvidas assim. Eu vou tentar explicar tintim por tintim cada tema e aí não vai ter dúvidas. Bom, vamos então começar. Aqui no material, eu trouxe detalhadinho tudo que eu vou passar para vocês. Então, eu vou compartilhar o material com vocês. Eu sei que vocês gostam de acompanhar pelo material. Mas a explicação mesmo eu vou fazer pelo sistema, né, na prática, mostrando dentro do programa. Então, basicamente é essa tela aqui que nós vamos ver, eventos. Como que funciona a dinâmica dessa tela aqui? Essa tela aqui é uma das telas mais complexas do sistema, porque é através dela que a gente configura os eventos para o cálculo, tanto cálculo da folha, cálculo de rescisão, 13º, e basicamente faz parte assim dos eventos periódicos lá do e-social, né? Os eventos S1200, 2299, eles são compostos por essas informações. Por isso que é muito importante configurá-los de forma correta, tanto para o cálculo dentro do sistema DP Cuca, como também para o e-social. Então, como que é a dinâmica aqui da tela? Aqui tem uma lista com várias descrições. Essa lista aqui ela é padrão. Quando a gente compra o sistema DP Cuca,
ele já traz essa lista, tanto que aqui não tem botão de incluir nada dentro da lista, então isso aqui é do sistema mesmo. E cada descrição dessa corresponde a um grupo de evento, tá? O nome principal, que é o nome que aparece aqui na lista, a gente chama de evento pai, que é o evento principal. Só que dentro do grupo, a gente vai ter outros eventos, outras descrições, mas com uma mesma característica. Por exemplo, se eu pego aqui o grupo de adicional por tempo de serviço, esse é o grupo pai, né? A descrição pai é adicional tempo de serviço. Mas dentro do grupo, eu tenho outras descrições, mas se a gente observar, tem uma mesma característica. Então, independente do que está escrito aqui para mim no evento, ele vai ter basicamente o mesmo reflexo. O que vai diferenciar uma descrição da outra é a configuração que eu faço especificamente para aquele evento. Percentual, valor, incidências, enfim. Mas a característica em si é a mesma. Aqui nessa lista, eu posso fazer a busca por descrição ou por código. Quando eu busco por descrição, ele me traz em ordem alfabética as descrições dos eventos. E quando eu busco por código, ele traz por ordem de código. Aí vai a primeira dica. Essa dica que eu vou dar agora está lá no material, tá? Então não se preocupem em anotar. Que é a seguinte. Através dos códigos, a gente consegue ter uma percepção se aquele evento é um evento de provento, ou seja, se eu vou pagar para o funcionário, ou se é um evento de desconto. De que forma? Os eventos de grupos iniciados com o código 0 até o código 5 são eventos de provento. Então, qualquer evento que eu configurar dentro desses grupos, eu vou pagar para o funcionário. Eu vou estar pagando a ele. Alguns eventos do código 6, né, no caso, o evento 6301 em específico, são eventos de informativos, eu informo, né? Apenas na folha, eu não pago e nem desconto, é só um informativo, então, os eventos desse grupo. E a partir do código 7 são eventos de desconto. Por que é importante eu saber disso? Porque se eu cadastrar um evento com o intuito de pagar para o funcionário em um grupo de desconto, o sistema vai descontar e não vai pagar. Ou ao contrário. Quer ver, por exemplo? Aqui eu tenho o evento do grupo 3501, Vale Transporte. Se eu venho aqui e incluo a descrição desconto de Vale Transporte. Pela descrição, seria para descontar. Só que aqui eu estou informando dentro de um grupo que é de provento. O sistema ele não vai ler essa descrição, desconto. Ele vai entender que esse grupo aqui é um grupo de provento e vai pagar para o funcionário. Aí vai aparecer assim, desconto, mas pagando. Também tem o evento do grupo 8101, que é o grupo do desconto. Mas se eu venho aqui dentro e só coloco Vale Transporte, com o intuito de pagar para o funcionário, vai acontecer também o inverso. Ele vai descontar, porque esse grupo aqui é de desconto, tá? Então, vocês tendo essa percepção de quais são os grupos de provento e quais são os grupos de desconto, vocês sempre vão entender se aquele código ele vai pagar ou se vai descontar do funcionário. E isso é importante, porque às vezes a gente acaba cadastrando uma descrição dentro de um grupo e o sistema ele não vai olhar aquela descrição, ele olha internamente a configuração daquele grupo, tá? Deixa eu ver aqui como é que vocês estão. Acho que estão me ouvindo bem, né? Ah, é tão ruim não ter chat, né, pessoal? Peço desculpas, eu não sei o que aconteceu. O meu aparece aqui normal. Bom, vamos seguir. Então, a primeira dica é essa, se atentar nessas questões. E aí o grupo de informativo, né, que assim dizemos, é o 6301, que a gente usa para aquelas verbas que eu não quero nem pagar nem descontar do funcionário, eu só quero que demonstre lá no cálculo dele. Aí ele só demonstra. Para esse grupo, dependendo do caso, eu consigo colocar incidências, às vezes é só para demonstrar, mas tem que incidir informação.
Por exemplo, quando o funcionário está afastado por acidente de trabalho e tem que ter o FGTS. Aí eu posso indicar aqui as incidências desse evento normalmente, tá? Ou eu quero calcular um vale alimentação, um vale transporte, que não vai descontar nem pagar em folha. Eu só quero transitar pela folha, só para dizer que eu estou pagando lá por fora. Eu também posso usar esse grupo aqui, ok? Bom, quando eu for cadastrar um evento dentro do sistema, a primeira coisa que eu tenho que fazer, então, é verificar em qual grupo eu vou colocar esse evento e verificar se dentro desse grupo já existe uma descrição favorável ao que eu quero calcular. Vamos supor aqui que eu queira cadastrar um evento de horas extras. Então, eu venho aqui na lista, eu vou buscar o grupo. Geralmente, o sistema ele já tem uma descrição bem similar, né, a todos os eventos possíveis, né? Então, eu vou selecionar esse grupo e vou verificar se dentro dele existe uma descrição compatível ao que eu quero. Vamos colocar uma hipótese agora. O empregador, ele vai pedir para os funcionários trabalhar no feriado do dia 7 de setembro. Aí ele já avisou para o escritório, olha, os funcionários vão trabalhar nesse dia e eu quero que quando for pagar o salário para eles, lá no Olerite saia descrito essas horas extras que eles fizeram no dia 7 de setembro. Tem que sair destacado lá para eles verem que eu estou pagando esse dia para eles. Bom, então o que eu vou fazer? Eu vou vir dentro do grupo, vou verificar se tem aqui alguma descrição favorável ao que ele pediu para mim. Aqui eu tenho o grupo, o evento, né, 1803, que é para domingo e feriado. Só que lá no Olerite, ele só vai aparecer assim, domingo e feriado, né? Não vai descrever do dia 7 de setembro, mesmo que eu lance, né, para o dia 7, mas se tiver um domingo também que o funcionário trabalhou, eu também poderia usar esse evento e aí ele vai acabar unificando os valores se eu usar o mesmo evento para fazer o lançamento. Então, nesse caso, o que eu posso fazer? Incluir uma nova descrição. O sistema permite que eu inclua essa nova descrição. Aí aqui eu posso colocar horas extras, 7 de setembro, ou qualquer outra descrição. Essa descrição aqui, ela é uma descrição mais interna mesmo do sistema, para sair lá no Olerite do funcionário para um controle, tá? Se na tela anterior já tiver uma descrição favorável, não preciso ficar cadastrando novas descrições, não. Aqui é só se eu quiser mesmo que lá no Olerite saia uma descrição diferente. Aí aqui eu configuro. Essas incidências aqui eu vou explicar a configuração já já, tá? Só estou mostrando aqui como cria mesmo uma nova descrição. Pronto. Criei a descrição dentro do grupo. Agora eu tenho uma nova descrição aqui dentro. Ah, Aline, eu vou ter que sempre cadastrar, então, uma nova descrição? Não, é só se não tiver mesmo, tá? Agora, se você quiser utilizar esse grupo, esse evento aqui, também atende a necessidade, porque ele é para domingo e feriado. Eu só criei mesmo porque o empregador falou, queria que fosse bem específico a descrição no Olerite. Por isso que eu fiz essa nova criação. Senão, não precisaria fazer, tá? Aí uma outra dica, dentro aqui do subgrupo, eu também consigo vincular, né, filtrar por descrição ou por código. Aqui no caso, se vocês observarem, o evento ele traz uma ordem de código, ó, 1810, 1811, aí ele pula para o 1827, que coincidentemente, né, é o evento que eu cadastrei. Por que ele dá esse salto? Que é justamente para mostrar que até o código 1811 é um evento padrão do programa DPCUCA, veio com o sistema, tanto que eu não consigo mudar aqui a descrição, ele bloqueia as configurações do evento, porque é um evento padrão. Aí, quando eu criei esse novo evento, automaticamente ele colocou 1827, ó, quer ver? Eu vou excluir ele de novo, vou incluir. Ele pula para o 1827 automaticamente. E aqui é o cadastro. Então, esse salto de código é uma forma também de eu identificar se aquele evento ele foi criado por algum usuário ou se é um evento padrão do programa, se já veio com o sistema, tá? Bom, depois que eu cadastrei o evento que eu queria, né, ou escolhi aqui uma descrição favorável, eu vou vincular esse evento em uma dessas 4 opções.
Eventos comuns, evento sindicato, evento empresa ou evento funcionário. Eu vou explicar agora a diferença dessas 4 opções. E aí a gente sempre vai analisar qual é a melhor opção para cadastrar o evento, tá? Antes, só deixa eu ver se alguém está querendo ingressar aqui, às vezes o pessoal quer da reunião. Bom, então vamos lá. Primeira opção, eventos comuns. Eventos comuns são aqueles eventos padrões do sistema. Quando a gente compra o programa, esses eventos comuns, eles já são demonstrados nessa tela. Quem é usuário novo do sistema, né, cliente novo, percebeu isso, que assim que comprou já veio essa tabela pronta. Aqui são eventos que não dependem de configurações específicas para calcular. Basicamente, o sistema ele vai verificar as informações do funcionário e se o evento ele consta nessa tela para apuração, tá? Então, como que o sistema faz para calcular o evento correto para o funcionário? O sistema ele vai analisar as informações cadastrais do funcionário. Basicamente, ele vai observar o tipo de funcionário, nessa aba aqui, tipo, dados pessoais, tipo de funcionário. Aqui tem vários tipos. Aqui eu vou colocar se o funcionário é normal, doméstico, se ele recebe comissão, se ele é professor, enfim. Então, o sistema ele olha esse campo e o sistema vai olhar também a aba de salário, para ver o tipo de salário do funcionário, se ele vai receber por mês, por quinzena, enfim. Então, são vários dados cadastrais que o sistema utiliza como base para calcular esses eventos comuns. E é por isso que eu não preciso configurar nada dentro do evento. Ó, por exemplo, salário mês. Eu não configuro aqui informações, porque o sistema ele vai olhar se o funcionário ele é mensalista, na aba de salário, se ele recebe por mês, e aí ele entende que é esse o evento que ele vai calcular. Se ele receber por quinzena, o sistema entende automaticamente que é o salário quinzena que ele vai calcular. Se é um funcionário que recebe comissão, ele entende que é esse evento, gorjeta, enfim. Aqui são eventos padrões, o próprio sistema identifica quando ou não calcular o evento. Então, aqui vai ter os eventos de salário, né, os básicos, evento de 13º, que também não depende de configurações específicas, e os tributos, INSS, Imposto de Renda, FGTS. A única coisa que vocês precisam ter cautela dentro desse grupo é que tudo que é cadastrado aqui reflete em todas as empresas. Essa aqui é uma tabela única para o sistema inteiro. Então, se eu venho aqui em um evento, salário, e altero alguma configuração de incidência dentro desse evento, com o intuito de mudar só para essa empresa, isso não vai acontecer só para essa empresa. Ele vai alterar para as outras também, porque aqui é uma tabela padrão. Então, eu tenho que ter cautela ao ficar mexendo em eventos dessa tabela. Se o intuito é ter um cálculo específico só para uma empresa ou só para um funcionário, então não é nessa opção que eu vou configurar o evento. Eu tenho as outras opções para fazer a configuração. E é por isso que o sistema ele bloqueia o cadastro de muitos eventos dentro dessa opção eventos comuns. Por exemplo, eu quero cadastrar um evento de adicional tempo de serviço. Eu não consigo pôr aqui em evento comum. Ele bloqueia. Diversos eventos são bloqueados. De que forma eu posso verificar se o sistema habilita ou não a opção para cadastrar? Tá vendo aqui embaixo que para algumas opções ele traz uma bordinha verde e para outras não. O que isso significa? Quando ele traz essa bordinha verde, é porque ele permite que eu cadastre na opção. Quando ele não traz, é porque ele não permite. Por exemplo, adicionar hora atividade. O sistema só vai permitir eu cadastrar por sindicato. Aqui ele habilita, eu posso cadastrar. Mas ele não vai deixar eu cadastrar esse evento por empresa, ó, não habilita. Por funcionário também não vai habilitar, fica bloqueado. E por opção comum também fica bloqueado. Então, já aconteceu isso com vocês, de na hora de cadastrar, o sistema não está deixando, não está habilitando. É por conta disso. O próprio sistema identifica qual é a melhor opção para cadastrar aquele grupo de evento, seja pela configuração, pelo reflexo no cálculo, tá? Mas podem observar que a maioria deles o sistema não deixa na opção comum, que é justamente por conta disso, porque aqui é uma tabela padrão. A próxima opção, evento sindicato, são eventos que a gente cadastra
vincula para o sindicato, então, consequentemente, todos os funcionários desse sindicato terão aquele evento, tá? Aline, Alguém quer falar comigo? Pode falar. eu levantei a mão, desculpa te interromper. Pode falar. Que justamente o que eu preciso falar é dessa tela que você estava mostrando, para aproveitar o gancho. Pode Eu dizer. tive um problema essa semana sobre um evento comum. Eu gostaria de saber se essa tabela ela é importada automático quando tem atualização ou nós que cadastramos ela. Porque no meu sistema constava a data de 2018. Olha, o padrão dessa tabela geralmente é o código o ano 1999 e para alguns outros eventos o ano 2000, 2001, mas são códigos bem antigos mesmo de início. A data de início aqui. Eu vou te explicar o que aconteceu, tá? Tá. Uma fiscalização trabalhista, foi notificado possíveis débitos de FGTS. E aí mandamos todo o relatório, tudo que o fiscal pediu, e ele veio com uma autuação de não recolhimento de FGTS. Aí verificamos a base batia, o valor recolhido batia, estava tudo certo. Porém, a informação no e-social estava errada. Aí, o que eu descobri através de um chamado que eu fiz no Cuca. Que no evento comum, se você está no evento comum 5901, ele não estava como 00, ele estava como 11. Ele estava em base de cálculo. O que ele fazia? Ele pegava o valor da GTS e acrescia na base de cálculo. Desse jeito, dava uma divergência de valor. Essas configurações é o usuário mesmo que faz. Aqui, a base, ó, eu tô com uma base como se fosse uma compra nova, assim, do sistema, né? E a base, ela vem assim, ó. Inclusive, aqui teria que colocar o código 9, ele até vem sem configuração para o usuário cadastrar. Mas o padrão seria esse. Quando compra o sistema é assim. Se aqui estava com outro código, então provavelmente alguém ajustou sem querer, né? Às vezes, no intuito de corrigir algo para alguma outra empresa, acabou impactando em todas as outras. Eu entendi. É que assim, ó, não sei se pode ter acontecido isso com outra pessoa, não. Para efeito de cálculo, não vai alterar, porque o evento da empresa está correta, mas a informação que vai para o social vai de forma errada, e aí acaba notificando a empresa por débito. Exatamente. Dentro do sistema fica correto, porque aqui não tem a incidência, tá sem marcação, mas para o e-social, se tiver o código 11, ele vai. Inclusive, eu vou explicar daqui a pouquinho como que funciona a dinâmica aqui desses códigos, como configurar de forma correta. Mas provavelmente, então, alguém deve ter alterado aí sem querer mesmo esse evento, esse grupo. Tá, vou tentar verificar no log, então. Obrigado. Tá, por nada. Bom, então esse primeiro grupo aqui são para eventos padrões, por isso que eu comentei, evitar alterar, porque o sistema ele já traz um padrão. Só altera mesmo se for necessário. Por exemplo, esse evento de FGTS, a única coisa que eu teria que atualizar aqui é o campo de imposto de renda, porque ele não trouxe preenchimento para mim. Aí eu ajusto com o código correto. Tá? E aí ele já fica assim para todas as empresas. Eu não preciso mais acessar outra empresa para corrigir essa incidência aqui. Ele já fica certinho. Bom, como eu estava falando aqui do grupo de sindicato, os eventos que a gente cadastrar nessa opção, eles vão ser calculados para todos os funcionários vinculados no sindicato. Então, o que eu preciso observar? Quais são os funcionários do sindicato? Eu preciso ter essa consciência de quais empresas esse evento ele vai acabar refletindo. Porque se eu tenho um sindicato que ele é comum para mais de uma empresa, eu tenho que estar ciente que aquele evento cadastrado aqui, ele vai refletir para as outras empresas também. O que eu poderia fazer para verificar esse vínculo? Eu posso vir aqui na aba Sindicato, Funcionário. Eu posso imprimir as informações aqui da relação do sindicato. Aí eu posso marcar todas as categorias dele, né? E aí ele vai trazer para mim quais são as empresas. Olha, ele traz o nome da empresa, é que aqui o nome das minhas empresas está como treinamento, tá? Mas ele vai trazer o nome da empresa, quais são os funcionários vinculados a ele.
Então, se eu cadastrar hoje um evento nesse sindicato metalúrgicos, eu tenho que estar ciente que aquele evento ele vai refletir para a empresa de código 24, e se tiver outras empresas vinculadas a ele, ele reflete também. Vamos ver se esse aqui tem mais empresas vinculadas. Eu sempre marco todas as categorias. Ó, esse aqui vai refletir para a empresa 2 e para a empresa 20, tá? Então, eu preciso me atentar quanto a isso, porque às vezes eu cadastro um evento com o intuito de calcular só para a empresa 24, mas se eu colocar em um sindicato que está vinculado para outra empresa, ele acaba refletindo para lá também. Então, eu sempre tenho que me atentar quanto a isso. Entretanto, dentro da configuração do evento, temos a possibilidade também de indicar para qual categoria especificamente eu quero que aquele evento seja calculado, através desse quadro aqui, ó. Categoria só para casos de exceção. Primeira coisa, eu preciso entender o que é categoria. Para quem não participou do treinamento que eu passei sobre a tela de sindicato, eu recomendo que assista, porque nesse treinamento eu expliquei detalhadamente como que funciona a questão das categorias. Mas aqui só para puxar um gancho e relembrar, a categoria, ela serve para a gente indicar quais são os grupos, né, de categorias salariais dentro da empresa. Dentro da categoria, eu informo também o piso mínimo e a data base. E essa categoria, ela é vinculada lá no cadastro do funcionário. Aqui na tela de cálculos, eventos funcionários, na aba de salário. Aí aqui eu indico, tá? Então, vamos fazer um exemplo prático. Eu quero cadastrar um evento por sindicato, mas eu não quero que esse evento reflita para todas as empresas daquele sindicato ou então para todos os funcionários, porque é um evento que foi definido para uma certa categoria. Então, eu vou pegar aqui um exemplo. Sindicatos do metalúrgicos, eu tenho várias categorias. Atendente, eu tenho a categoria de carregador, montador e vigia noturno. Vamos supor que eu quero calcular o evento só para quem é carregador, categoria 004. Então, lá na tela de eventos, eu vinculo o evento na opção de sindicato. Só que aí, na hora que eu for configurar o evento, eu posso marcar esse campo aqui, ó. Evento válido somente para a categoria 004. E gravo. Ou seja, para quem está vinculado a outra categoria, esse evento não vai ser calculado. E geralmente, quando é especificado em convenção coletiva, serve para todas as empresas, né? Porque é o sindicato que está impondo. Então, dessa forma, eu cadastro o evento uma única vez, eu vou conseguir atingir todas as empresas que têm essa categoria, sem refletir para outros funcionários, tá? Então, quando eu cadastrar o evento nessa opção, eu posso usar esse campo. Agora, se não der para filtrar por categoria, aí, dependendo do evento, não daria para cadastrar aqui. Senão, ele acaba refletindo de forma indevida para outros funcionários. Dentro dessa opção aqui de sindicato, eu também consigo fazer o repasse de evento. Repassar evento. Por exemplo, eu quero repassar os eventos de um sindicato para o outro. Então, eu marco o evento que eu quero fazer esse repasse e seleciono para quem eu vou repassar. Aí eu dou um duplo clique e escolho se eu quero sobrepor ou enviar somente os não cadastrados. Eu só tenho que ter cautela para usar esse botão, porque se eu já tenho um sindicato configurado, não vai valer a pena eu repassar eventos para ele, porque ele vai acabar enviando eventos desnecessários para aquele sindicato. Por exemplo, eu quero repassar eventos do sindicato metalúrgico para o sindicato do hospital. Não vai ter lógica, porque a maioria dos eventos são diferentes. Então, por mais que tenham alguns eventos em comum, DSR, por exemplo, horas extras, tem outros eventos que não tem nada a ver entre esses sindicatos. Então, eu vou repassar e vai acabar vindo eventos que eu não utilizo nesse sindicato e vai bagunçar as configurações. Então, em qual momento que eu posso usar esse repasse? Está vindo um sindicato novo para a empresa, vinculação nova. Aí eu verifico, dentre os sindicatos que eu possuo, qual seria o sindicato mais parecido com aquele, né, que teria basicamente as mesmas normas,
E aí eu utilizo para repassar. Né? Vamos supor que eu vou ter aí um sindicato relacionado ao comércio ou algo assim. E eu já tenho aqui um sindicato também parecido com o comércio. Aí eu uso os eventos que eu já tenho nesse sindicato, repasso para o outro. Ó. Então, por exemplo, o sindicato aqui do comércio é novo, não cadastrei nada para ele ainda. Mas eu vi que, basicamente, os eventos desse sindicato de empregados vai ter as mesmas configurações. Aí eu repasso para o comércio ele. Aí aqui eu faço o repasse. E aí eu vejo se eu preciso excluir algum cadastro que repassou. Eu vou ver que eu não vou usar esse adicional noturno. Tudo bem, excluo. Não tem problema, tá? Então, esse botão a gente usa basicamente para isso. Agora, se a gente ficar repassando de um sindicato para outro que já está configurado, pode ser que bagunce. Então, tem que ter cautela nessa opçãozinha aqui. Agora, a opção de evento empresa, quando eu cadastro o evento aqui, eu estou querendo dizer que aquele evento ele vai ser calculado para todo mundo da minha empresa, sem exceção. Obviamente que, para cálculos específicos, o sistema ele vai usar aquela regra que eu expliquei no começo, que é verificar o tipo de funcionário, o tipo de salário, configurações específicas, tá? Então, nem todo evento que eu cadastro aqui, ele automaticamente é calculado para todos. Depende, sim, de alguns reflexos. Eu vou explicar daqui a pouquinho mais sobre esses reflexos, tá? Mas, via de regra, o que eu configuro para a empresa vai ser válido para todos os funcionários daquela empresa. Mas dentro da configuração aqui por empresa, também tem uma exceção de configuração que eu posso usar. Quer ver? Eu vou fazer um exemplo. Eu vou cadastrar um evento aqui. Adicionar o cesta básica. Aqui eu posso usar esse botão local. Então, aqui eu posso indicar para qual local de trabalho eu quero que aquele evento seja calculado. Dessa forma, o sistema não calcula para todos da empresa, ele só vai calcular para quem está num determinado local. Então, também tem essa exceção que eu uso. E, por fim, a opção por funcionário, que é quando eu quero calcular o evento específico para aquele funcionário. Então, eu vinculo só para ele. Tá? Observações. Eu não posso cadastrar o mesmo evento em mais de uma opção dentro do mesmo período. Se eu cadastrei esse evento, adicional cesta básica por sindicato, eu não posso pôr ele também por empresa. Mas eu quero trocar de opção porque agora eu entendi a dinâmica e ficaria melhor por empresa. Então, eu ponho um término na opção sindicato e cadastro um início posterior na opção empresa, sempre criando um histórico. Então, evitem excluir eventos dessa tela. Mas o funcionário já saiu da empresa. Mas a empresa já saiu do escritório. Não tem problema, não exclua o evento. O que vocês podem fazer é inativar, porque quando a gente clica para inativar, ele não gera cargas no e-social e o único reflexo que ele vai ter dentro do sistema é não calcular lá na folha. Mas ele permanece aqui. Por quê? Se eu precisar calcular esse evento em anos anteriores, ele vai estar aqui na tabela. O sistema vai entender e vai fazer o cálculo automático. Agora, se eu excluo, a empresa saiu ou o funcionário já saiu, eu venho aqui e excluo. Aí o empregador fala assim, olha, eu vou ter que refazer esse cálculo. Como que vocês vão refazer? Como que vocês vão lembrar o que tinha lá naquela época? Aí vai ter que puxar relatório, vai ter que configurar evento, vai dar bastante transtorno. Então, evitem ao máximo excluir eventos aqui dessa tela. A não ser que realmente esse evento ele nunca foi usado para ninguém. Cadastrei sem querer, aí eu posso excluir. Caso contrário, evitem fazer essa exclusão, tá? Bom, eu expliquei aqui a diferença, né, entre essas opções. Aí aqui dentro do material eu até coloquei uma dinâmica para a gente fazer, para ver se todo mundo entendeu essa diferença. Deixa eu até pegar aqui. Aqui, ó. Não vai dar para vocês responderem por chat, mas quem tiver o microfone e quiser falar, tá? Ó, primeira situação. O empregador falou assim, eu preciso pagar adicional insalubridade para 10 funcionários que trabalham na linha de produção de uma empresa que possui um total de 30 funcionários. E aí ele está me dizendo que o embasamento que ele tem é o LTCAT. Ele viu esse laudo, para quem não sabe, o LTCAT
É um laudo feito pela Saúde e Segurança do Trabalho para dizer, né, se aqueles ambientes têm riscos e, com base nesses riscos, fazer um laudo da NR 15 ou 16 para dizer se o funcionário ele teria direito aí a adicional insalubridade ou periculosidade. Nesse caso aqui foi constatado que seria um adicional de insalubridade para 10 funcionários AP. Pergunto para vocês, quais das opções de cadastro seria melhor eu cadastrar esse evento de adicional insalubridade? Eu cadastro esse evento por empresa, por sindicato. O que vocês acham? Ó, primeira coisa que a gente tem que fazer é verificar aqui o grupo, né? E quais opções o sistema permite. Ele permite cadastrar por sindicato, empresa e funcionário. Se fosse vocês, considerando que a empresa tem 30 funcionários, mas eu só quero calcular para 10. Qual dessas 3 opções vocês acham que seria mais viável? Quem aí gostaria de tirar o microfone do mudo para arriscar um palpite? Pena que não tem chat, né? Quando é com chat aqui, vocês já respondem. Alguém tem um palpite? Sindicato, empresa, por funcionário? Eu diria empresa. Por empresa? Isso. Mas aí eu faço por empresa e só coloco aqui o cadastro nessa tela para ele calcular para todo mundo? E se ele refletir para todos? Então, mas você seleciona os funcionários, como você falou, para um grupo de funcionários, não é? Tá. Então eu cadastraria Ou não? por... Vamos fazer. Então eu vou cadastrar por empresa. Ó, vamos cadastrar aqui. Aí eu vou colocar uma data de início a partir de agosto. Vou colocar que é insalubridade grau médio, 20%. Sobre o salário mínimo. Aí eu posso gravar? Tem mais alguma configuração? O que mais que eu poderia pôr aqui? Ó, porque se eu faço dessa forma, só por empresa, ele vai calcular para todo mundo da empresa. Vamos fazer um teste lá. Realmente acho então tem que ser realmente por funcionário, Por que aí já funcionário? determina. Ó, Eu acho que mudando mesmo, pensando, acho que é por funcionário, fica melhor. Vamos testar. Ó. Aqui, ó, eu vou calcular. Ele vai calcular para todo mundo. Vamos supor que eu tivesse 30 funcionários aqui, que eu não tenho os 30, mas se fosse os 30, ele vai calcular para esse. E pode ver que não estão na produção. Não, ó, tá vendo? Local comercial, administrativo. Ele não quer que calcule para os outros, porque o administrativo não tem risco, então não vai ter insalubridade. Ele só quer para quem trabalha na linha de produção. E não dá para classificar pela linha de produção? E como que eu faria isso, então? Vamos voltar lá. Pergunta. Alguém mais tem algum palpite? Empresa, funcionário ou sindicato, pessoal? Quem mais quer dar palpite? De como que eu posso cadastrar essa opção? Ó, vimos que só por empresa, dessa forma que eu configurei, não daria certo. Porque ele está calculando para administrativo, ele calculando para o comercial, aí ficaria errado na folha. Por funcionário, vocês deram palpite também. Ó, se eu cadastrar por funcionário, até que daria certo. Só que aí eu vou ter que cadastrar o evento 10 vezes, um para cada funcionário. Olha o trabalho que eu vou ter. Né? Então, qual que seria a melhor alternativa nesse caso? Realmente é por empresa mesmo. Quem estava falando comigo? Tá certo, é por aqui. Só faltou uma configuraçãozinha. Aqui, ó, local. Eu venho e marco só a produção. Ó, evento válido somente para a linha de produção. Gravo. Prontinho. Aí, quando eu calcular, ele não vai trazer esse evento para os outros departamentos. Ele só vai trazer para quem eu indiquei, tá? Por isso que é muito importante eu configurar a tela do local de forma compatível aos locais da empresa. Porque quando acontecer de eu ter um evento específico para um departamento, para um setor, eu vou conseguir fazer essa configuração. Qual que é a forma correta de eu configurar a tela de local? Eu, particularmente, me baseio muito nos laudos de saúde e segurança do trabalho das empresas. Por quê? Quando o profissional ele visita a empresa para fazer o laudo,
ele faz o laudo por local. Quem aí pegou LTCAT, PGR, quando começou o SST, sabe do que eu estou falando. Então, o profissional ele entra na empresa e começa a perguntar quais são os departamentos da empresa, quais são as divisões de departamentos. E aí, com base nesses departamentos, é que ele faz o levantamento das informações. Por que ele faz por departamento e não no geral? Porque cada departamento pode ter um tipo de risco. Nessa empresa aqui, por exemplo, que é uma metalúrgica, quem está no administrativo não tem risco. O máximo que vai ter ali é um risco ergonômico. Agora, quem está na produção, quem está no estoque, já pode ter risco. Pode ter risco de ruído, pode ter risco de trabalhar em altura, né, dentro do estoque, tem que levantar a caixa, né, pode ter risco lá com a empilhadeira por manipular máquinas. Então, é muito importante que aqui, por local, eu saiba dividir certinho os departamentos da empresa, porque isso vai me ajudar na hora de eu configurar um evento para a Folha, tá? Bom, então, nesse exemplo aqui, seria por empresa, mas eu filtro por local, ok? Vamos para o próximo exemplo, então, próxima situação. Deixa eu voltar aqui no material. Aí agora, preciso pagar adicional noturno para os vigias. A base que esse empregador me passou foi a convenção coletiva. Então, lá na convenção coletiva, estava descrito que para a categoria de vigias tem que ter o adicional noturno, porque é o vigia noturno, né? Em qual opção eu posso cadastrar esse evento? Ou melhor, reformulando minha pergunta, qual opção seria mais viável a cadastrar esse evento? Porque o que eu posso fazer é todas as opções que o sistema permite, né? O sistema permite cadastrar onde tem as bordinhas verdes ali. Então, qualquer opção que eu cadastrar onde tem a borda verde, tá certo. Mas qual que seria a opção mais viável para mim? Primeiro, vamos buscar o evento. Adicional noturno. Ó, esse grupo aqui de adicional noturno, o sistema permite pôr por sindicato, empresa e funcionário também. Então, assim, qualquer opção que eu pôr aqui, tá correto, o sistema deixa. Só que aí eu preciso ver essas particularidades. Esse empregador, ele falou que só tem que calcular para quem é vigia noturno. Então, se eu coloco por empresa, ele vai calcular para todo mundo da empresa. Se eu observo os locais, não, pode ser que não seja compatível também. Por quê? Se eu coloco por produção, pode ser que o vigia noturno fique lá na produção, talvez, mas pode ser que ele fique na empresa inteira, né? Ele não tem um local fixo. Então, eu já não teria um local dele. Ou se eu coloco por produção, tem funcionário que trabalha no período diurno. Então, também não serviria para esse tipo de configuração. Então, aqui por empresa eu já descarto. Posso pôr por funcionário? Posso. Aí, no caso, eu posso olhar aqui quais são os vigias noturnos e cadastrar. Vamos supor que tenham vários vigias noturnos. Aí eu teria que acessar um por um para incluir. Mas eu quero otimizar meu tempo, quero facilitar minha rotina. Então, qual que seria a melhor opção nesse caso? Considerando que é uma convenção coletiva e está descrito por categoria, lembra que eu expliquei que dentro dessa opção tem como a gente configurar a informação por categoria? Então, o que eu faço? Eu olho qual é a categoria do vigia, eu vou lá na opção de sindicato, vejo aqui se tem a categoria do vigia, por isso que essa tela também é muito importante que eu cadastre de forma correta, eu separe as categorias. Aqui, só lembrando, tá? Não é cargo, é categoria. Aí eu recomendo que vocês assistam um treinamento de sindicato que eu fiz, que eu expliquei certinho a diferença entre cargo e categoria. Mas enfim, eu vou pegar o código, no caso é o 002, e aí eu vou colocar por sindicato. E colocar que eu só quero calcular esse evento para quem está na categoria 002, ou seja, para os vigias. Aí aqui eu coloco percentual, vou colocando essas informações, tá? Enfim, o que eu quero mostrar para vocês é que a gente consegue otimizar processo. Ao invés de eu perder tempo cadastrando para 30 funcionários o adicional de insalubridade e para não sei quantos vigias na opção de funcionário, eu coloquei em opções que vão me atender e que eu vou cadastrar uma única vez. Além disso,
quando tiver um novo funcionário na empresa, que esteja lá na produção ou que seja um vigia, eu não vou precisar me preocupar em vincular um evento novo aqui para ele. Ah, esse funcionário entrou agora, eu vou ter que cadastrar o adicional de insalubridade. Não vou, porque já está no local dele. Todo mundo que entrar no local produção sabe que já vai ter direito ao adicional de insalubridade. Todo mundo que tiver a categoria de vigia, o sistema vai saber que tem que calcular esse adicional noturno, tá? Não é que está errado eu colocar por funcionário, é que eu quero otimizar tempo, quero agilizar o processo. E dessa forma eu consigo fazer o cadastro que vai me atender e com menos tempo, né? Eu cadastro uma vez só e já fica tudo certo. Essa dinâmica cadastral aqui, vocês entenderam? Tem alguma dúvida? Pessoal, se vocês tiverem dúvida, por favor, fale aqui. Não dá para falar por chat, infelizmente, mas quem tiver microfone, tira o microfone do mudo, ou ergue a mão. A gente tenta ver uma forma aqui de se comunicar. Eu vou entender que tá tudo certo, hein? Deixa eu ver uma reação aqui que vocês podem... Dá um coraçãozinho, então, quem tá entendendo. Só para mim ter uma noção se tá todo mundo entendendo nessa linha de raciocínio. Só para mim saber. Isso, ou um joinha, pode ser. Só para a gente saber que tá indo tudo certo. Importante vocês estarem entendendo. Ok, bom, então isso aí é um conteúdo base para vocês. Agora eu vou falar de um assunto muito importante que é relacionado aos eventos, que é o reflexo desses eventos no e-social. Vocês pegaram o material? Eu acho que quem chegou mais tarde acabou não pegando, né? Eu vou compartilhar de novo com vocês. Eu sei que vocês gostam. Ah, apesar que o chat não tá abrindo, né? Não vai adiantar. Meu Deus do céu. Deixa eu ver o que eu posso fazer para... Faz assim, ó, pessoal, acessa os FAQs lá do programa DP Cuca, vai no FAQ 8353, lá já tem esse material. Ó, FAQs DP Cuca, busca por materiais ou 8353, aí vai aparecer material de apoio, abre por lá. Eu sei que vocês gostam de ir acompanhando pelo materialzinho também. Eu até compartilhei aqui, agora que eu lembrei que o chat de vocês não está funcionando. Não vou nem mandar de novo. Mas tenta pegar por lá, que é o mesmo material, tá? Bom, então vamos ir para a parte do e-social, que é uma parte muito importante para a configuração desses eventos. O que eu trouxe aqui sobre o e-social? A tabela S1010, né? Que basicamente o que é cadastrado ali na tela de eventos, ela reflete na tabela S1010 e posteriormente reflete nos eventos da folha de pagamento. Dentro da tabela S1010, tem 3 campos que eu acho que são essenciais e vocês precisam saber a diferença entre eles e os reflexos desses campos. Por isso que eu destaquei eles aqui. Obviamente que dentro desse evento existem outros campos também. Ó. Se a gente busca aqui o layout, social, deixa eu ver se eu consigo abrir. Ó, na tabela S1010, ele tem diversos, inúmeros campos. E qualquer dia eu faço um treinamento explicando como que analisa layout, tá? Vou preparar um conteúdo desse para vocês. Mas, enfim, dentro do evento tem vários campos. Tem campo de data, de processos. Mas esses 3 que eu trouxe aqui, se vocês souberem, vocês já vão entender muito bem a dinâmica desses eventos. Quando der qualquer erro relacionado a essa tabela, vocês vão ter mais facilidade para corrigir também. E vocês vão entender também quando der diferenças nas tributações, na hora de enviar as informações da folha, lá no ECAC, né, na DCTF Web, e futuramente no FGTS Digital. Então, quais são esses campos? Eu tenho ali o campo Código de Incidência, que é um campo essencial. O que é o código de incidência?
é onde eu vou informar se o evento ele é ou não é base de cálculo para as incidências tributárias. E como que eu faço essa configuração? Primeira coisa, eu preciso entender da onde o sistema ele pega essa informação para levar na tabela S1010. Então vamos lá. Quando eu venho aqui na tela do e-social e dou carga para as tabelas, né, que é aqui nesse grupo que tem a tabela S1010, o sistema ele vai trazer para mim todos os eventos que estão vinculados em uma das opções de cadastro. Ele não traz todos os eventos da tela, ele traz a vinculação do cadastro. E como que eu sei da onde o evento está cadastrado? Ele traz aqui na frente, né, a indicação, se está por sindicato, se está na opção de evento comum. Então, quando eu dou a carga, o sistema ele não vai trazer todos esses grupos lá. Ele vai trazer o que eu tenho aqui, eventos comuns, o que eu tenho por sindicato, referente ao sindicato da empresa em questão, né, vinculados para a empresa, os eventos da empresa e os eventos do funcionário. Então, a primeira coisa que eu preciso entender é isso. Uma vez que eu sei que é daqui que ele puxa os eventos, em se tratando de incidências, eu preciso olhar sempre o que está configurado dentro do evento e não na parte externa da tela, porque não é daqui que o sistema está pegando a informação de incidência, é de dentro do cadastro. Então, como que eu faço para fazer essa análise? Eu vou selecionar o evento, altero e vou verificar as informações indicadas no quadro de incidências do e-social. Aqui eu preciso indicar se o evento ele é ou não base de cálculo para a Previdência Social, que é o INSS. Aí aqui tem uma lista com vários eventos, vários códigos, né, que eu preciso vincular um deles para dizer se é ou não base de cálculo ou qual tipo de base de cálculo ele é. Imposto de renda, que também tem diversos códigos. FGTS. Tá, então são esses três hoje. Antes tinha mais um da contribuição sindical, eles tiraram do layout. Então são esses três. Primeira dica que eu dou para vocês. Quando configurar as incidências aqui nessa tela, vocês precisam verificar se essas incidências estão compatíveis com as incidências que vão refletir dentro do DPCUCA. Caso contrário, vai dar diferença entre o sistema DPCUCA e a DCTF Web. Exemplo, aqui em cima eu marco as incidências que vão refletir no programa DPCUCA. Quando eu marco esse campo, eu estou dizendo que o evento ele tem base de cálculo para esse tributo. Quando eu não marco, não tem. De que forma eu consigo ver isso lá no cálculo? Quando eu vou calcular a folha do funcionário ou a rescisão, o sistema ele me traz umas bolinhas coloridas aqui na frente. Então, quando eu tenho essa bolinha aqui, eu estou dizendo para o sistema que esse evento aqui ele é base de cálculo para esses tributos, para INSS, para FGTS, para imposto de renda. Se eu não tenho o campinho marcado lá no cadastro do evento, ó, ele não traz a bolinha. Então, para o e-social, eu tenho que seguir o mesmo critério. Se eu estou dizendo que o evento ele é base de cálculo dentro do DPCUCA, ele também tem que ser base de cálculo dentro do e-social. Tá? Eu preciso fazer essa configuração de forma correta. Bom, acredito que uma das perguntas que vocês podem me fazer é: mas Aline, como que eu sei exatamente qual código eu vou pôr em cada evento? Eu tenho muita dúvida nisso, né? Como que eu configuro esses códigos? Agora que a gente está conseguindo entregar as folhas para o social e está tendo retorno, e agora também que começou o imposto de renda, a gente está tendo uma noção maior dessas configurações, porque vai dando reflexo lá, tá errado, a gente vai e corrige, né? Coloca uma outra incidência. Mas no começo foi de fato muito difícil fazer essa configuração, porque é muito código, muitas informações, e o e-social ele não disponibilizou nenhuma explicação clara sobre a diferença entre cada uma dessas opções, sobre o que vai refletir ou não, de fato, essas opções, né? No começo do e-social, a gente utilizava muito uma tabela chamada tabela do SPED, não sei se vocês conhecem. Se vocês buscarem ali no Google, tabelas e-social SPED, vai aparecer. Ó, eu ia compartilhar o link com vocês, mas não consigo mandar no chat, mas eu vou buscar aqui, ó.
É só buscar assim, ó, tabela 54 SPED ou tabelas SPED. É esse primeiro link aqui, tá? O que eu consigo ver através dessa tabela? Eu consigo ver várias tabelas que são relacionadas ao e-social, e a tabela 54, ela vai me trazer a relação dessas incidências para cada tipo de evento. Então, eu consigo ter uma base se aquele evento ele tem ou não a incidência e qual seria o código de incidência para ele. Então, aqui ele traz as colunas dizendo, por exemplo, salário, tem que ter código 11 para previdência, para imposto, para FGTS. Então, é uma base que eu consigo ter. Já adianto para vocês que essa tabela aqui ela não está 100% atualizada. Eu sempre olho nela aqui para ver, eles não atualizam com frequência. Demora muito para atualizar. Tem eventos aqui que faz tempo que não atualizam, mas dá para ter uma noção do que configurar, tá? Então, é uma dica que eu dou para vocês, tabelas SPED. Bom, esse evento, então, né, essas incidências, elas vão refletir lá para o e-social, porque aí quando eu enviar essa tabela, o e-social ele vai saber se aquele evento ele tem ou não que ter base de cálculo. Ok? Então, essa é a primeira configuração. Um próximo campo que é muito importante também no e-social é o campo da natureza da rúbrica. Esse campo aqui, ele não é vinculado aqui dentro, ele é na parte externa, porque a gente vai indicar qual é a característica desse evento para o e-social, tá? Então, seria esse campo aqui, ó, natureza da rúbrica. Quando eu vou analisar, eu faço alterações aqui. Então, aqui eu preciso dizer qual é o tipo de evento que eu estou cadastrando. Porque o e-social, ele não vai pegar a descrição do sistema como parâmetro para saber o que é aquele evento. Quando tiver uma fiscalização, ele não vai olhar essa descrição aqui. Claro, essa descrição ajuda num controle, mas o que ele vai de fato observar é essa natureza. Porque a descrição é muito relativa, cada usuário pode pôr uma, cada sistema pode usar uma descrição, ali é só um nome. Agora, a característica mesmo daquele evento, eu faço através dessa configuração, porque aqui é uma tabela padrão e todos os sistemas vão usar o código padrão. Essa aqui é a tabela 3 das tabelas e-social. Por tabela e-social, seria a tabela 3, ó, naturezas. E aqui ele explica para mim certinho o que significa cada natureza. Natureza 1000, o que corresponde? Salário, tá? E assim sucessivamente. Ele vai me explicando o que é cada natureza. O que a gente fez para facilitar na hora de vincular essas naturezas nos eventos? Nós filtramos as naturezas correspondentes àquele grupo para facilitar. Por exemplo, se a gente observar o grupo aqui de adicional insalubridade, ó, tá vendo que ele só filtra códigos relacionados a adicionais de insalubridade, penosidade. Então, internamente, a gente já fez isso para facilitar para vocês, porque senão, quando vocês clicassem nessa pasta, ele iria abrir todas as informações, todos os códigos, ó, tudo isso aqui. Aí ia ficar muito mais difícil de buscar né? Então, para agilizar esse processo cadastral, quando necessário, até porque a maioria dos eventos o sistema já tenta configurar, é mais fácil, porque aqui ele vai trazer um grupo, né, de informações. E dessa forma, vocês vão saber também em qual grupo de evento vocês podem cadastrar aquele evento. Por exemplo, eu quero cadastrar o evento de adicional de insalubridade ou algo similar. Se eu for usar um outro grupo, adicional produtividade, aí eu venho aqui e escrevo, que é insalubridade. Só que eu tenho que ver se aqui embaixo vai ter a natureza de insalubridade. Se não tiver, não adianta, não vai atender ao e-social, tá? Então, é uma forma de vocês saberem também se aquele grupo que vocês estão usando é um grupo viável para a característica daquele evento, através das naturezas apresentadas aqui em tela. Então, essa natureza ela serve para praticamente caracterizar mesmo aquele evento.
tá? Aquela informação. E aí, um último código, que é o que acaba dando muita confusão com o da natureza, é o código da rúbrica. Apesar de serem parecidos os nomes, são informações diferentes. E eu sei que acaba confundindo. Ah, dá erro lá na natureza. Aí a gente vem aqui e mexe no código. O código, ele fica também dentro do cadastro interno do evento e ele serve para a identificação daquele evento. É através desse código que o e-social ele consegue diferenciar um evento do outro. Por exemplo, se eu pegar aqui o grupo de horas extras. Esse grupo de horas extras, grupo 1801, cadê? Aqui. Esse grupo aqui de horas extras, ele vai ter a mesma natureza, todos os eventos, porque é hora extra, ó, 1003 ali embaixo. Então, como que o e-social ele vai fazer para diferenciar um evento do outro, sendo que tem a mesma natureza e as mesmas incidências? Através desse código de rúbrica. Esse código a gente vincula na hora que cadastra o evento. Só que o sistema ele já faz isso de forma automática. Ó, esse campo aqui, ó, código da rúbrica no e-social. Toda vez que eu cadastro um evento, o sistema ele já puxa esse código aqui para mim. E ele usa um padrão, que é o código do evento, mais a descrição de onde ele está cadastrado. No caso, eu estou cadastrando por sindicato, mais o código do próprio sindicato. Dessa forma, os eventos não se repetem. Esses códigos não vão se repetir. Por mais que seja uma mesma descrição externa, internamente o e-social fica diferente, porque são códigos diferentes. Se eu cadastro por empresa, ele vai trazer para mim o código do evento, ó, 0901, EMP, que é a empresa, e o código da minha empresa, 00024. Se eu cadastro por funcionário, também tem essa configuração. Ele vai trazer para mim aqui o código do evento que eu estou cadastrando, a empresa e o funcionário. Então, dessa forma, os códigos eles não se repetem, porque não pode se repetir. Campo-chave é um campo que não pode ser o mesmo para outros eventos do mesmo grupo de tabelas, senão o e-social ele vai barrar, ele vai dizer que o evento já existe na base. E uma vez que eu já dou a carga e envio essa informação, o próprio sistema já tenta bloquear esse campo para mim não mexer. Porque se eu falei que esse evento tem essa indicação, né, essa forma de identificação, eu não posso mais mexer nele, porque eu já mandei. Ah, mas eu não queria que ficasse assim, eu queria colocar outro código. Posso? Pode, não tem problema. Quando você está cadastrando o evento, o sistema até permite que esse campo seja alterado. Só que eu não posso depois repetir esse código para outros eventos, senão vai dar problema na hora de eu enviar o e-social, tá? E aí, aqui na tela de envio do e-social, na hora que eu estou mandando a tabela S1010, eu até consigo olhar esse código, ó, tá vendo que entre parênteses ele traz para mim, que é justamente esse código de rúbrica. Então, eu sei que, por exemplo, férias coletivas, a identificação interna dentro do e-social vai ser essa aqui, 4207. Por isso que quando eu acesso o portal do e-social para buscar essa tabela, ele traz dessa forma assim para mim. Essa é a descrição dentro da base do e-social, essa é a identificação, tá? É muito importante, então, vocês saberem a diferença entre essas três informações. As incidências tributárias, que serve para me indicar se o evento é ou não base de cálculo para o tributo. A natureza, que serve para me dizer a característica daquele evento, para padronizar com todos os sistemas, todas as empresas. E o código da rúbrica, que serve para mim identificar cada evento. Então, ele vai diferenciar. Às vezes, o evento tem a mesma informação no nome, mas a característica dele é diferente, então eu preciso diferenciar uma da outra. E isso eu mando para o e-social. Depois, essa tabela aqui, ela reflete para mim na folha de pagamento. Ó, vou fechar uma folha aqui, vou mostrar internamente dentro do evento como que isso funciona. Bom, vou mandar ali o evento 1200, que é o evento da remuneração.
É dentro desse evento e também do evento 2299, que é o do desligamento, que essa tabela S1010 ela é mais aparente. Quando eu abro aqui o XML do evento, ele traz para mim os indicativos do cálculo e ele traz esses códigos da rúbrica, tá vendo? Ó, ele traz dessa forma. E o valor. Como que o e-social identifica isso? Como que ele interpreta o evento? Ele vai receber esse evento 1200, né, 1200, e ele vai ver assim, olha, foi calculado esse código de rúbrica 001 comum. Deixa eu lá ver como que tá essa informação. Aí ele vai lá na tabela S1010, que já vai estar na base, né, que é que eu não enviei. Aí ele vai buscar esse evento. Internamente isso, tá, pessoal? Ele vai entrar, esse evento aqui, deixa eu olhar a configuração. Aí ele vai ver como que essa informação foi declarada. Ele vai saber que é sobre o salário, a natureza, que é de salário, e as incidências. Aí, quando eu mando o fechamento, né, ele me totaliza as incidências. Por isso que aparecem valores lá no BCTF Web, que é com base nessas incidências aqui. Então, ele vai saber que para esse evento aqui, ele vai ter que incluir o valor desse evento de salário para Previdência Social, que é o INSS. Ele vai ter também que indicar para imposto de renda e para FGTS. Ele entende que tem que compor base para esses tributos. Aí ele continua a análise, vai para o próximo. Lá dentro do XML do 1200. Só que isso é instantaneamente, né? Dentro do sistema lá deles, eles fazem isso. Aí o próximo, 2601. Tá dando esse valor aqui. Aí ele vai verificar esse valor. Eu tenho que considerar para base ou não? Vou lá ver. Aí ele vai na tabela S1010 de novo. 2601. Aí aqui ele vai verificar como que está a configuração. Ó, para esse evento aqui, está dizendo que não é base para INSS. Então, não vou usar aquele valor para considerar na base do INSS. Está dizendo que não é base para FGTS. Também não vou utilizar esse valor para base. Quando aqui está errado, é por isso que dá a diferença. Porque o e-social ele vai ler o que a gente envia. Ele não vai dizer se aquilo está certo ou errado. Ele vai receber e vai retornar com base na informação declarada. Então, se era para entrar para a base de INSS, já ficaria errado. O e-social não vai considerar esse evento para a base de dados. Aí, como que eu faço para corrigir? Eu volto na tela de eventos, busco o evento e coloco a incidência nele, transmito ele de novo para o e-social e reprocesso a folha no e-social. Ou o que se tiver errado dentro do cálculo, dentro do DP, no e-social foi certo, a incidência é aqui que está errado, então eu venho aqui e ajusto no cálculo e refaço o cálculo, gero o lerite de novo. Tá? É só para vocês entenderem essa dinâmica de configuração. E aí, com essa tabela aqui, caso vocês não tenham noção do que cadastrar de incidência para o evento. Vocês podem usá-la, sim, mas como eu disse, com cautela, porque eles não atualizam. Então, às vezes, vocês vão se basear nela, mas, aqui, mas pode ser que ela não esteja 100% atualizada. Mas eu vi aqui, eu já tenho uma olhada bem analisada, assim, eu vi que a maioria já tá certo mesmo, né? Por exemplo, horas extras, a natureza 1003. Aqui ele está dizendo que tem que ter código 11 para Previdência, código 11 para FGTS e código 11 para Imposto de Renda. Vamos ver se vai bater com o que está padrão no sistema. Lembrando que eu tenho uma base de dados aqui padrão. Se a de vocês estiverem diferente, é porque algum usuário mexeu, tá? Mas aí vocês podem fazer essa análise para corrigir. Grupo de hora extra. Natureza 1003, bateu. Incidência 11 para Previdência, 11 para Imposto, 11 para FGTS. Bateu. Vamos ver um outro código aqui. DSR. DSR natureza 1002 e códigos 11. Cadê? Aqui, 1002, natureza 11, 11, 11.
tá? E aqui tem centenas de eventos, ó. Se a gente vai no trabalho, tem 6 páginas de eventos de configuração. Aí aqui caiu, tem que voltar. Mas assim, sempre verificando se realmente aqui está atualizado, porque eu observei que nessa tabela, aí ele até saiu. Eu observei que nessa tabela tem alguns eventos que não foram atualizados ainda. A natureza ou a incidência. Mas o que for padrão, eu acho que daria para vocês usarem sim como base, tá? Só ter cautela mesmo, que às vezes não dá para a gente confiar 100%. Mas para a maioria daria. Pelo que eu olhei assim, cada evento, ó, vale transporte, vamos ver. Ó, aqui, ó, por exemplo, o que não foi atualizado. O código 0 já não existe mais na tabela do e-social, no layout para esse campo. Foi substituído, não tem mais código 0. Então tem que colocar outra informação, só que aqui ainda consta o 0. Eu não sei se eles não colocaram porque eles também não queriam identificar, né? Porque às vezes é relativo. Pode ser que aquele vale transporte vai transitar pela folha e vai ter incidência de imposto ou não. Mas nesse caso aqui não tem. Já esse aqui eles colocaram o código 9, que é para dizer que também não tem base, mas é um código que já está no novo layout do e-social. Então, só se atentar mesmo à natureza do evento, para ver se a incidência está ou não correta. Ó, pode ver que aqui, se a gente observar, é a mesma natureza, 1810, só que com incidências um pouquinho diferentes, tá? Só um detalhe mesmo. Deu para entender essa parte de incidências no e-social? Alguma dúvida? Se quiserem tirar o microfone do mudo, levantar a mão, ou se estiver entendendo, dá um joinha para mim saber se está tudo certo. Quem levantou a mão, tem microfone para falar comigo? Não, acho que ninguém levantou não, né? Tudo certo, pessoal? Certinho? Quer que eu explique de novo alguma coisa? Aline. Oi, pode falar. Onde você baixou essa tabela? Eu fiquei uns 10 minutos fora do ar, que caiu tudo aqui, eu retornei agora. Onde que você baixou essa tabela de SPED aqui? Ó, eu fui lá no Google e escrevi assim, tabela SPED e-social. Aí esse primeiro link aqui, ó. Fazenda. Aí aqui eu vou colocar geral. E aqui tem várias tabelas do e-social, inclusive. Olhem as outras tabelas também, que são bem interessantes. Ele acaba explicando melhor a lotação tributária. Ó, essa tabela é legal. Ele fala aqui quais códigos eu posso pôr para cada tipo de empresa. A tabela que eu expliquei é a 54, tabelas de rúbricas e-social. Tá? Aí, ressaltando de novo, eu não confio 100% nela, para ser sincera, né? Porque eles não atualizam, infelizmente. Mas para eventos padrões, dá para ter uma base. Caso não tenha para onde recorrer, né? Pelo menos a gente tem onde se apegar, porque as coisas vão mudando e você não tem aonde buscar, né? Então fica complicado, é que nem procurar agulha no palheiro, né? Eles mudam as regras no meio do jogo e aí você tem que sair correndo atrás. Exato, e aí eles não explicam depois, né? Como colocar, justamente, como configurar. O nosso dia aqui já é fábrica de louco, aí você fica mais doido ainda. Mas, enfim, beleza, tá bom, Aline, obrigado. Bom? Viu? Por nada. Ó, então, pessoal, dessas incidências é isso. Aí, em relação ao FGTS, né, que vai entrar aí oficialmente a partir de janeiro de 2024, que é a data prevista. Mas agora já vai começar os envios de testes. Então, aproveitem esse período de testes para ver se realmente está indo de forma correta as informações para o e-social, porque não vai mudar nada no sistema, basicamente, a não ser que o e-social mude o layout. Aí a gente adapta. Caso contrário, não vai mudar nada. Até o momento não mudou, não vai mudar. Por quê? O FGTS digital, ele já vai usar a base daquilo que a gente envia para o e-social. Então, ele vai verificar quais são os eventos da folha que têm incidência de fundo de garantia e vai somar para a base. E o FGTS é uma configuração bem tranquila, porque só tem alguns campos de configuração aqui no campo de FGTS. Ó. Ou eu vou dizer que não é base, ou eu vou dizer que é base para folha, ou eu digo que é base para 13º, ou eu digo que é base para verbas indenizatórias, né, no aviso prévio. Essas outras de baixo aqui é para quando tem processo.
decisão judicial. Basicamente, a maioria não vai usar. Então, eu só tenho 4 opções. Ou eu vou dizer se o evento é base, não é base, e qual é a base, se é para folha, se é para décimo ou se é para aviso prévio. Então, são poucas opções. É diferente do imposto de renda, que eles fizeram um quebra-cabeça para o imposto de renda, né? Trouxeram uma tabela aqui enorme, com vários códigos, muita coisa. Mas o FGTS é mais tranquilo. Então, quando começar, né, esse FGTS digital, eu acredito que vocês não vão ter dificuldade nenhuma em enviar, não vai dar divergência. Mas já como uma precaução, verifiquem se esses códigos estão compatíveis. Porque se não tiver compatível, aí sim vai dar problema. O que seria ver se está ou não compatível? Principalmente ver se dentro do sistema tem alguma divergência entre o DPCUCA e o e-social. Por exemplo, aqui, ó, eu fiz uma configuração divergente. O que eu fiz? Eu estou dizendo que esse evento é base para a FGTS, em contrapartida, não é base para o e-social. Ele vai ser base para o DPCUCA, mas na hora que for mandar o e-social, está dizendo que não é base. Aí naquela análise interna que o e-social vai fazer, para ver qual evento tem base para cada tributo, ele não vai considerar esse evento para base, enquanto que o DPCUCA vai considerar. Tá? Então, é essas análises que eu faço, para dizer se é ou não base. Tá? Fazendo isso, vocês não vão ter problema nenhum quando entrar o FGTS digital. Bom, seguindo então agora aqui o nosso material, estamos quase finalizando já. Aqui no material eu expliquei tudo isso, tá? Dos códigos, então quem perdeu ou quer por escrito mesmo para lembrar depois, é só ver aqui. Eu vou falar um pouquinho sobre a configuração dos códigos agilizadores. É um resumo mesmo, é porque esse quadro ele fica também na tela de evento, né? Então, para concluir mesmo o cadastro dessa tela. Bom, o que seriam os códigos agilizadores? É esse quadro aqui, cor salmão, rosé. Essa informação aqui, ela é configurada para a gente poder exportar os dados lá para a contabilidade. Vai ter um treinamento só para isso futuramente, tá? Eu vou montar, que é bem complexo, então se eu falar dele agora, vai passar muito do nosso tempo. Mas só para vocês entenderem, então, aqui a gente vai vincular o tipo de conta para cada campo, para custo de produção, serviço, operacional ou administrativo, e essa informação ela vai lá para a contabilidade nessa conta vinculada aqui. Isso aqui não reflete dentro do cálculo no DPCUCA, é só para exportação. Então, quem nem adota essa exportação não precisa configurar. Agora, quem adota, é bom sempre verificar se as contas estão cadastradas para vincular, senão na hora que vai exportar, o valor do evento não vai lá para a contabilidade. A maioria dos eventos já são configurados, eles já têm essas configurações. Ó, aqui embaixo a gente consegue ver. A maioria, olha que eu estou numa base inicial do sistema, mas pode ver que a maioria ó, já tem aqui os códigos. É mais para os eventos novos mesmo, eu estou incluindo um evento agora, aí eu tenho que configurar. Caso contrário, ó, esse aqui não tem. Aí esse aqui eu teria que fazer a configuração, tá? Então, esse quadro, para quem não conhecia, serve para isso. Agora eu vou falar um pouquinho dos eventos do sócio, que acaba dando um pouco de dúvidas também, porque acaba dando erros na hora de enviar o cálculo do sócio lá no e-social. Não sei se alguém já teve esses erros, mas eu vou explicar o que seria e como que vocês vão fazer para corrigir e nunca mais ter esses erros. Aqui no cadastro do sócio é onde eu vou cadastrar esses eventos, porque naquela tela padrão eu só localizo evento para funcionário, para sócio e para autônomo é aqui no próprio cadastro. Quando eu incluo um cadastro novo de sócio aqui, eu não preciso ter essa tela cadastrada para calcular. O sistema ele já vai identificar através da categoria daquele sócio qual é o evento que ele vai usar. Só que para o e-social eu preciso ter o cadastro feito nessa tela para que ele crie essa informação lá na tabela S1010. Porque se eu não mando a tabela S1010, não tem como o e-social fazer aquela análise que eu expliquei quando a gente manda o S1200. E é por isso que dá erro. Cálculo não foi realizado, cadastre os códigos das incidências, sabe? Alguém já deve ter tido esse erro.
Então, é muito importante eu criar essa tabela aqui, para mim gerar a tabela S1010 e, consequentemente, conseguir mandar os cálculos do Prolabore. O que eu preciso cadastrar aqui? Eu cadastro os eventos que o E-Social precisa analisar para totalizar os tributos daquele Prolabore. Então, basicamente, eu vou olhar quais foram os eventos usados no cálculo e incluir aqui nessa tela, tá? Mas o que eu recomendo? Tentem cadastrar nessa tela os eventos que são padrões. Por mais que o sócio não tenha aquele evento agora, pode ser que futuramente ele vai ter. E já tendo a tabela pronta aqui e feita lá no E-Social, vocês não vão ter problema depois. Por exemplo, vamos supor que esse sócio aqui, ele recebe só o salário mínimo, então não teria imposto de renda. Mas eu recomendo que vocês já cadastrem o código de imposto de renda aqui. Porque se futuramente ele passar a ter um Prolabore maior e tiver imposto, a tabela já vai estar feita. Vocês não vão precisar fazer nada nessa tela. E aí, quais são os eventos, então, que eu recomendo vocês a cadastrarem? Esses eventos aqui, ó. 001, que é o Prolabore. O 009, que também é Prolabore. A diferença é que o 001, eu vou vincular para quem tem categoria 723 e o 009, 722. Mas não tem problema eu cadastrar os dois eventos na tabela. É melhor ter do que não ter, porque se um dia mudar aí de categoria ou eu tiver mais de um sócio com categorias diferentes, eu já vou ter os dois eventos. O FGTS, mas o sócio não recolhe FGTS. Tudo bem, cadastre. Se futuramente passar a recolher, tiver alguma situação assim, já está aqui. Impostos de renda, para participação de lucros também, imposto de renda para adiantamento, para o Prolabore, INSS, e esse evento 21 aqui também é para Prolabore, mas é para quem tem categoria 721, que é bem mais incomum de ter, mas é bom já deixar aqui também. Então, eu recomendo que vocês sempre cadastrem esse grupinho aqui de evento. Se vocês fizerem isso, mandarem a tabela S1010 para o E-Social, nunca mais vocês vão ter erros de cadastro de informação de tabela na hora de enviar o cálculo do Prolabore. Ele sempre vai recepcionar de forma certinha, a não ser que seja criado novos eventos, né? Mas, por hora, são esses mesmos e não vão ter mais problema. E uma vez que a gente cadastra aqui, ele já serve para todos os sócios da empresa. Então, se eu tivesse 3 sócios, ele já ficaria aqui para os 3. Eu não preciso criar uma tabela para cada sócio. Ele já fica certinho aqui. Aí, quando eu cadastro a informação aqui e puxo a carga dos eventos, ele já vai trazer, ó, tá vendo? Ó, sócio, ele já destaca para mim, que é o do sócio. Aí eu envio para o E-Social, tá? E do autônomo, para autônomo é mais tranquilo ainda, porque eu não preciso cadastrar evento algum. Aqui na tela de cálculos, eventos autônomos. Essa tela aqui, ela já vem cadastrada de forma automática pelo sistema. Eu não preciso ajustar nada, tá? A não ser as incidências. Se eu quiser mudar ou o E-Social atualizou alguma coisa, eu posso mexer. Mas não preciso incluir nada, tanto que o sistema nem permite incluir. Ele não tem botão de inclusão. É uma tabela já padrão que já vem dentro do programa. Inclusive, eu até já sugeri para a nossa equipe de programação tentar deixar a tabela do sócio padrão também, né? Para não ter essas intercorrências na hora de mandar a folha. Eles estão analisando para ver se realmente isso não vai ter outros reflexos, e aí eles vão tentar deixar padrão, igual é para o autônomo hoje. Aqui vocês não se preocupam em cadastrar, é só verificar se precisa corrigir algo. Ó, aqui eu analisei e eu vi que tem uma diferença de incidências. Olhando assim, vocês conseguem identificar qual evento que estaria errado? Vamos ver se alguém adivinha aqui, fazendo uma análise. Qual incidência não está compatível no evento? Não é esse evento que eu selecionei não, tá? É que aqui o mouse fica. Tem um evento aqui que está com incidência errada. Se alguém tiver microfone e quiser comentar, qual que é o evento? Vou dar uma dica. É na incidência de imposto de renda. Imposto de renda tem um evento que está com código errado.
Ninguém tá com o microfone, não acredito, gente. Eu tô ruim sem chat, né? Com o chat o pessoal digita ali, ó. Às vezes tem um pouquinho assim, receio de falar. Bom, eu acho que ninguém tá com o microfone para falar agora, mas ó, seria esse evento aqui. Por que que ele tá errado? Porque o código 00 saiu do layout, né? Lembra que eu falei? Não tem mais código 00, por isso que aqui ele fica em branco. Quando eu for mandar esse evento aqui para o E-Social, ele vai dar o erro do imposto de renda. Ele vai dizer que está sem incidência. Então, eu teria que vir aqui e colocar um outro código que eu entender que seja devido para ele. Aí sim, aí não dá mais diferença, tá? Então, é mais uma dica que eu dou também. Se vocês estiverem tendo um problema com incidências na hora de mandar a tabela S1010, verifica se, primeiro, essa questão do imposto, porque se tiver como 00 aqui, o campo está indo em branco. E aí o E-Social, ele não vai aceitar o evento sem essa incidência mesmo. Ok? Bom, o que eu tinha que passar de conteúdo para vocês era isso. Agora eu quero saber se alguém tem alguma dúvida. Pode tirar o microfone do mudo. Por favor. Eu queria que você acessasse aquela tela de novo dos eventos comuns, do código 5903, para ver o padrão que vem de fábrica, por favor. Eventos comuns. Vamos ver aqui se tem o 5903. Esse aqui? Isso. Ok, isso mesmo. Esse evento também está errado aqui no meu sistema. É porque ele é um evento que não pode ser base de cálculo para Previdência, porque é uma multa rescisória. Para o imposto de renda é uma indenização e também não tem base para FGTS. Ele estava com o 11 aí também, ó, os dois campos. Aí o que ia acontecer? Quando você for mandar isso para o social, ele vai totalizar como base de cálculo. Aí ele vai entrar para o imposto de renda. Se tiver 11 no FGTS, ele vai entrar para a base do FGTS. Volta na tela anterior, o 5901. O correto do 5901 é tá 00 para a Previdência, 9 para imposto de renda e 00 para fundo de garantia também, porque ele não é a própria base para o fundo de garantia, né? Certo. Ok. Deixa eu comparar esse evento aqui. Peraí, deixa eu pegar o código. Para ver se lá naquela tabela do SPED tem dele. Natureza 6101. Vamos ver se a gente acha aqui, para ver se está batendo com o que está no sistema. Opa. Olha, pode falar. Pode falar. Será que o Cuca não conseguiria disponibilizar uma ferramenta para fazer um confronto dos eventos comuns, os criados, se tem algum que está divergente um do outro, para que a gente possa corrigir isso? É que é bem relativo isso, porque pode ser que no entendimento do escritório ou em alguma convenção coletiva, de fato, essas incidências sejam alteradas. Sim, mas eu quero dizer assim... Para ter uma base. Mas eu digo, mas aí o comum tem que estar igual ao da empresa. O comum, você fala? O comum daria até para a gente verificar a possibilidade, sim. Você fala, por exemplo, essa tabela aqui, disponibilizada de alguma forma para vocês compararem? Isso, por exemplo, o 5903, aqui está 11 no meu, só que quando eu utilizo no cálculo da empresa, está 00, está correto. Sim, eu vou verificar a possibilidade, tá? De ter como disponibilizar, assim, pelo menos para os comuns. Porque para os outros, realmente não tem como ter um padrão, porque tem questão de convenção coletiva. Mas esses comuns, eu vou verificar se tem como, sim. Ok, obrigado. Eu acho que aqui na tabela SPED nem tem essa natureza. Para a gente comparar ela lá no sistema. Deixa eu ver se tem a natureza do 5901. 9908, código da natureza.
Ó, tem muita informação que não tem na tabela. Ele tem alguns eventos padrões, mas outros não. Não são todos que eles disponibilizam aqui. Esse não tem também. Pessoal, podem tirar o microfone do mudo, tá? Quem quiser falar. Aline. Oi, bom dia. Oi. Só colocar uma coisa que eu pensei, pode não ser o que o amigo acabou de falar. Será que não está faltando atualização para ele? Porque, às vezes, eu entro com uma atualização aqui automática e aí aparece um monte de atualização para mim enviar para a rede social que eu não pedi, que o próprio sistema gera, assim, entendeu? Será que está faltando atualização para ele? Alguma atualização de versão ou alguma atualização de tabela? Sei lá, uma ideia, assim, entendeu? Não sei. Se não foi mexido manualmente, pode ser falta de atualização. O próprio sistema ele já coloca tudo no lugar, né? Pode Entendeu ser também. Sim, entendi, sim. Tem que prestar atenção nesse detalhe, não sei se é isso, mas de repente que, pode ajudar. por exemplo, vamos supor que o sistema foi comprado já faz anos, e aí no decorrer desse tempo os usuários foram mexendo nessas incidências, foram ajustando. Sim, mesmo que atualize a versão, o sistema ele não vai alterar. Não, porque, eu digo, se não houve alteração manual, automaticamente o sistema vai corrigir isso aí. Porque para mim, tudo que você está falando aí, para mim está tudo batendo com o seu. É porque provavelmente o senhor não mexeu nesses que estão padrões. Da forma que o senhor pegou o sistema, ficou. Eu já procuro mexer o mínimo possível, deixar o máximo no automático, que é justamente para o sistema entender melhor, né? Para justamente não causar isso. Mas, só uma ideia, né? De repente, às vezes você está batendo numa tecla e, vamos supor, eu não mexi nisso aqui, eu não fiz isso aqui manual. Pode estar faltando alguma atualização de versão ou alguma atualização de tabela. Aí o próprio sistema corrige, em vez de você pegar evento por evento e ficar conferindo, né? Porque é muita coisa, né? Também, sei lá, é uma ideia. É bom sempre manter o sistema atualizado mesmo. Inclusive, a minha versão aqui, ela tá desatualizada, ó. Eu não tô na última versão aqui, eu tô no ambiente de teste, não atualizei ainda. Mas é bom sempre também vocês manterem, sim, as informações atualizadas. Uma dúvida que ficou, Aline, depois que nós passamos para a nuvem, as atualizações vêm todas automáticas, porque às vezes eu faço atualização de tabela, às vezes dá algum pau aqui, eu atualizo e resolve. Bom, tem algumas informações que o sistema ele atualiza assim de forma automática, mas ele avisa o usuário que está sendo atualizada aquela informação. Então, quando sai uma nova atualização, assim que abre o sistema, ele traz uma tela dizendo: as tabelas foram atualizadas, confirmar? Aí, uma outra forma de ver também é vindo nesse ícone aqui, atualização de tabelas, e verificar se tem algo pendente, ó. Verifiquem isso depois. Isso. Se tiver algo pendente, ele vai mostrar qual é a tabela. Aí é só baixar também, tá? Só que tem informações... Mas mesmo estando na nuvem. Mesmo estando na nuvem. Isso aqui, interno no sistema, tem que fazer. Quem está na nuvem não precisa fazer a atualização do backup. Isso, da versão não precisa. Mas dentro tabelas, do sistema é importante, então. Às vezes acontece comigo. Tem que confirmar, sim. Aí eu entro, eu vou atualizando e o negócio funciona. Então, isso eu falo, né? É um detalhinho só que acaba passando, né? E vai resolver, né? Então, sei lá. Não é isso. O nosso está atualizado, sim, não é atualização. E eu já verifiquei, alteração desse registro não fica logo no sistema. Certo. Tá bom. Foi uma ideia, tentei ajudar. Obrigada, Nelson. Alô, Aline, obrigado. Aline, você poderia retornar? Onde foi que você atualizou o FGTS digital, aqueles eventos para a gente cadastrar e olhar? Não estou conseguindo a tabela, achar. Você fala, essa tabela aqui? Não. Para o sistema da Cuca, você entrou no lugar onde tinha FGTS, coincidência, não é? Onde que foi que você viu para a gente fazer a simulação agora do FGTS digital? Que você demonstrou? Basicamente, o FGTS digital ele vai ser apurado mediante o envio que a gente faz para o E-Social. Isso. Então, o que a gente tem que verificar é o que foi declarado dentro da tabela S1010
Porque aí quando a gente for fechar a folha, ele vai totalizar dessa forma. Quando a gente envia o 1200 ou o 2299, o e-social, ele traz um retorno para nós. Aqui nessas colunas vai aparecer um ícone amarelo. O meu não aparece porque eu estou num ambiente restrito de teste, então lá ele não retorna. Mas para vocês vai ter um íconezinho amarelo na coluna de INSS, FGTS e Imposto de Renda. O que vocês já podem fazer? Clica na mãozinha amarelinha aqui do FGTS, que aí ele vai trazer a base de cálculo para o FGTS e o valor de fato para ser recolhido. Aí, com isso, vocês já vão tendo uma noção se a informação está correta ou não. Da onde que ele vai puxar essa base? Ele vai olhar internamente dentro do evento, quais foram os eventos calculados, por exemplo, esse evento aqui, 001 comum. E aí ele vai olhar dentro desse evento qual é a incidência que foi colocado para o campo FGTS. Código 11 nesse caso. Código 11 significa o quê? Que é base de cálculo. Então, ele vai somar esse valor para a base do FGTS. E assim vai fazendo. Se é um evento de desconto, ele considera para a base e vai reduzir o valor da base, porque vai descontar. E assim sucessivamente, tá? Então, tendo a tabela S1010 correta, quando for enviar as informações da folha, consequentemente, vai ter um retorno correto também, para qualquer incidência, seja para INSS, Imposto de Renda ou FGTS, que vai entrar futuramente, e vocês não vão ter problemas. Então quer dizer, em cada evento, aí é só checar o que está de FGTS, se está cadastrado certinho ou não. E aí vai automático. Quer dizer, se eu não mexi também, deve ir automático, como está hoje no programa. Isso, exatamente. Por exemplo, para o FGTS, como eu estava explicando, é um campo bem tranquilo de cadastrar, porque ele só tem essas opções. Ou não é base, ou é base para décimo, ou é base para aviso prévio indenizado. Esses de baixo aqui é para quando tem alguma indenização relacionada à decisão judicial. Então, se eu tenho o código 00, eu estou dizendo que não é base. Só que vai dar conflito para mim, porque dentro do DPCUCA eu marquei o campo dizendo que é base. Então, ou eu desmarco do DPCUCA também, ou eu corrijo aqui, mas tem que ficar igual. Aí bateu, tá? E aí eu vou sempre classificando. Por essa tela aqui eu consigo ter uma visão mais ampla dos códigos, ó. Então, só de olhar aqui eu já consigo comparar. Bolinha verde, código 11. Bolinha verde, código 11. Se for evento de 13º, aí é o código 12. Aqui é o 13º. Aí vai ser 12. Bolinha verde, 12. Bolinha verde, 12. Se for relacionado à indenização, deixa eu ver se tem um evento aqui de indenização. Se for de indenização, aí é o código 21. Então, é isso. 00 não perfeito. é base. Código 11, base para folha. Código 12, base para o décimo. Código 21, base para indenização de rescisão. Tá? São só esses 4. Só essa análise mesmo que a gente faz. Perfeito. Agora já descobri que não estava achando onde estava isso. Esses campos aqui você fala, né? A gente entra, tá. sai. Não, agora já entendi. Entendeu? E aí, isso vai lá para o E-Social na tabela S1010, e aí quando a gente envia um cálculo, ele olha internamente qual foi o código informado e apura o valor. Ótimo. Tá? Perfeito, obrigada. De nada. Pessoal, mais alguma dúvida? Alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer falar alguma coisa, mas está sem o microfone? Porque às vezes, se tiver sem microfone, né? Não dá para falar. Aí, se alguém tiver com alguma dúvida, assim, muito urgente, quer explicar, compartilhe a tela, abre um bloquinho de notas e digita no bloco de notas. Acho que é uma solução que a gente pode ter. Aline. Oi, Nelson, pode falar. Depois que você terminar aí, eu vou esperar até o final, que eu tenho uma pergunta para fazer para você, que não é relacionada ao seu curso, tá? Então, eu espero até o final só para... não é pergunta para você resolver, é só para mim te informar. Tá bom, tá bom. Obrigado. A gente já está quase acabando, né? Mas se tirar dúvidas mesmo, a gente encerra. Tá bem. Aline, qual que era o processo para a gente chegar nos materiais dos cursos?
Você deu o passo a passo. Tá, eu vou explicar rapidinho essa do material, depois eu venho ler essa pergunta aqui de quem compartilhou, tá? Ó, então, o material, ele vai ficar disponível aqui dentro do aplicativo, né, dos chamados. Vocês buscam por FAQ, DP Cuca, aí busca aqui no campo de pesquisa por materiais, gravações, treinamentos. Esse FAQ aqui, 8353, ele traz todos os treinamentos, no geral. Mas aqui também eu tenho FAQs específicos. Eu quero ver um treinamento de imposto de renda. Vai estar aí nesse FAQ aqui. Ou eu quero ver o treinamento de sindicato, DIF, tá? Ou então eu vou no YouTube, no canal do YouTube do Cuca Fresca, ó, deixa eu... No canal do YouTube, busco lá por Cuca Fresca. E aí ele vai me trazer também aqui o nosso canal. E se eu venho em playlist, tem uma playlist só de treinamentos do DP Cuca, que são esses treinamentos que a gente está fazendo. Aí vai estar aqui, todos os treinamentos também, tá? Aí, se quiser pegar com o material, aí pega naquele FAQ, que lá tem o material e a gravação. Ok, muito obrigada. De nada, deixa eu ler essa pergunta aqui. Bom dia, quem que colocou? Foi a Cris? Oi, Cris, bom dia. Estava sem chat no treinamento quando você falou dos códigos utilizadores. As contas todas estavam sem código, devo atualizar? Só se você for exportar para contabilidade. E se o que você está exportando é o evento que está sem o código, né? Agora, por exemplo, eu vi que está sem código num evento aqui que eu nem uso, nunca usei. Não precisa, não tem por que colocar. Só verifica os que você usa em cálculo mesmo. Na folha, na rescisão, por exemplo, aqui, ó. Se eu não for usar esse grupo aqui para nada, não preciso me preocupar em ajustar, não. A não ser que você queira deixar tudo padrão já, né? Caso contrário, não precisa, tá bom? Agora, se você está exportando, aí é bom atualizar sim, senão ele não vai para a contabilidade. Isso aqui só reflete na contabilidade, tá, pessoal? Eu só abri esse parênteses porque é um campo que está dentro da tela de evento. Mas depois eu vou preparar um treinamento para explicar só como exporta os dados para a contabilidade. Para quem faz hoje, para quem não sabe como que faz e quer fazer, aí eu vou explicar detalhadamente como que é. Tá? Pessoal, mais alguma dúvida? Se quiser, faz igual a Cris, compartilha isso. Vamos lá, referente ao FGTS, quando a rescisão é no final do mês, a multa rescisória colocamos o vencimento até o dia 7. Devido ao FGTS do mês, pagar multa. Uma vez nós vimos que o correto seria pagar o FGTS da rescisão no FGTS do mês da competência e a multa somente o valor da multa. Isso procede? Acho que eu entendi, sim. Bom, não vou conseguir esclarecer essa dúvida, porque teria que verificar mesmo com uma consultoria jurídica, questão de pagamento, eu já não consigo orientar, tá? Mas o meu entendimento é que você tem que pagar junto com o que refere-se àquele pagamento. Então, se você está recolhendo, deixa eu só ver se eu entendi bem aqui a forma que está sendo recolhido. No final do mês. Final do mês, a multa rescisória colocamos nesse mês até o dia 7. Devido ao FGTS do mês pagar multa, no mês da competência. Colocam na guia tudo, né? Porque aqui, ó, na rescisão, quando a gente configura, a gente consegue indicar se o FGTS do mês... Deixa eu pegar uma rescisão aqui. Aqui a gente informa, né, ó. Indique se não houve o recolhimento do FGTS do mês. Aí ele já considera junto mesmo com o da rescisão, então não teria problema pagar junto com, recolher junto com o da rescisão. Seria essa a dúvida? Porque ainda a dúvida seria como...
é isso, ó. Então, quando for assim, é só marcar esse campo. Por exemplo, a rescisão é dia 3, o pagamento vai ser depois, daqui 10 dias, e o recolhimento da FGTS seria dia 7. Aí, marcando esse campo aqui, ele vai recolher tudo na rescisão, lá no dia 10, por exemplo, não no dia 7. Ele recolhe depois, não tem problema não. Tanto que o sistema tem esse campo justamente para isso, que aí ele soma junto com as verbas rescisórias. Tá? Esclarecido a dúvida? Por nada. Qualquer dúvida, manda mais informações lá por chamado que o pessoal simula para você certinho, tá? É que aqui eu não tenho nenhuma rescisão nessa empresa para poder mostrar mesmo como que é, mas seria isso, ele vai somar junto. Tá? Pessoal, mais alguém? Se quiser compartilhar a tela para mostrar a dúvida. Uma solução aí que a gente encontrou, né, de conseguir esclarecer. Eu vou ver o que aconteceu para o chat não estar funcionando, para corrigir para o próximo treinamento. E olha que eu testei antes de começar. Eu vi que o meu estava funcionando, achei que estava tudo certo. Oi, Ana, bom dia. Tô conseguindo ouvir só ruídos de você. Oi, Aline. Agora sim. Tudo bem? Tudo. Eu gostaria de tirar uma dúvida assim. Quando eu fiz o fechamento da folha, e eu fui no e-social para ver os totalizadores, né? Porque agora vai ser a partir de setembro que vai ter o teste para a gente fazer. Isso. E aí, o que ocorre? Lá no e-social, no portal, quando eu entro na empresa, nos totalizadores empregador, ele não aparece o FGTS total da empresa. Eu só vou verificar no XML. Está correto isso? Bom, era para aparecer sim, a não ser que o e-social tenha tirado, porque como agora eles estão testando, porque isso já aconteceu uma vez com o imposto de renda em 2021. Eu lembro que teve um período que a gente mandava a folha e ele não retornava a totalização de imposto. Ele ficou uns 3 meses sem retornar. E era coisa do e-social mesmo, depois voltou ao normal. Mas verifica certinho, porque assim, ó, só para vocês entenderem. Todas as tributações vão ter 2 retornos. Vai ter o retorno individual, que é para cada trabalhador, e vai ter o retorno geral, que é para toda a empresa. O retorno individual, ele é feito quando a gente envia os eventos individuais de cada trabalhador. Então, o 1200, aí ele retorna INSS e FGTS. O 2299, que é o desligamento, também INSS e FGTS. O 1210, que retorna imposto de renda. Por isso que quando vocês enviam a folha aqui, né, nessa tela, vai aparecer íconezinhos amarelos. O 1200 e o 2299, por exemplo, eles só vão ficar nas 2 colunas aqui, ó, que é INSS e FGTS. O 1210, ele já fica na coluna do imposto de renda. E o 1299, que é o fechamento, nas 3, porque ele totaliza tudo. Então, tenta verificar lá no portal se você não está tentando identificar por funcionário a totalização. Tem que ser por empresa, não por trabalho. Porque lá em cima vai aparecer assim, folha de pagamento, acho que gestão de folha, aí vai aparecer trabalhador e empregador. Tenta ir no empregador. Não, então, por funcionário, ele está aparecendo individual de cada um, isso está. Agora, por empregador, que é o total da folha, ele não aparece. Ele dá uma mensagem embaixo, e aí quando eu só vou conseguir verificar, conferir com o Cuca o valor, se eu clicar no XML. Aí ele aparece. Eu acho que é, então, do portal. Mas uma forma mais fácil de você conferir é olhando o evento 1299 pelo Cuca mesmo. Porque é o reflexo. O que você manda aqui tem que aparecer lá, não é para estar diferente. Tá? Então, você mandando esse evento aqui para o e-social, ele vai aparecer aqui o totalizador geral, que é o mesmo que você visualizaria lá dentro do portal. Né? Porque não tem lógica lá, tá diferente do que tá aqui. É a mesma coisa, é um reflexo. Inclusive então, o valor é o mesmo, né? Mas aí eu só estou conseguindo visualizar pelo XML, é isso que eu estou achando estranho. Tenta ver, então, nesse evento 1299, abre aí para ver se ele vai trazer
se ele retorna aqui para nós essa informação. Agora, se não estiver retornando mesmo, provavelmente nesse período aí de testes, o E-Social deve ter tirado esse campo para mexer em alguma coisa. Igual aconteceu em 2021, quando começou o envio das folhas das empresas, do terceiro grupo, eles tiraram também. E aí era do E-Social mesmo. Depois de um tempo que eles foram explicar que tinham tirado. Mas é normal mesmo. Geralmente em fase de testes assim, eles acabam mudando alguma coisa dentro do portal. É normal. Tá? Então tá bom. Obrigada, viu, Nada. Aline? Pessoal, mais dúvidas? Quem que ergueu a mão aqui? Raquel, tem microfone para explicar? Ou se quiser compartilhar sua tela para mostrar o bloco de notas. Quem tiver dúvidas e não tiver com o microfone, abre um bloquinho de notas, digita dúvida, compartilha a tela. Aí eu consigo visualizar. Agora, se ninguém tiver mais dúvidas, eu vou encerrar. Se alguém estiver digitando um bloco de notas, já compartilha aqui, ó. Senão eu vou achar que não tem mais dúvidas e vou fechar, gente. Tudo certo mesmo? Tem a dúvida do Nelson, né? Sim. Quer perguntar agora, Nelson? Quero. Pode ir. Aline, eu já abri chamado a respeito, acho que eu já até falei com você sobre isso, para envio de e-mail dos olerites funcionários. Aqui tem uma empresa que tem bastante funcionário, ela está me cobrando isso aí já faz meses. E o que acontece? Eles ficaram de passar para o departamento técnico, porque eu consegui configurar, consegui fazer, só que na hora de gerar, ele não gera. Aí eles me falaram que iam ligar para mim, para acho que entrar na máquina, sei lá, e ver com o departamento técnico, tá? E só que isso aí já faz meses, a empresa está me cobrando e eu já abri novo, já entrei novamente e falei, olha, estou precisando tal. Falei, não, a gente vai, já estou passando novamente para o departamento técnico. Até agora não tive um resultado, porque às vezes você pode me ajudar nesse sentido para ver o que está acontecendo, por que não retornaram até agora. Tá, eu vou, assim que a gente retornar, o pessoal retornar do almoço, que agora eles estão saindo, eu vou lá no departamento técnico ver isso para você, tá? Você faz essa gentileza para mim? Faço, com certeza. Vamos resolver. Tá bem, muito Tá obrigado, bom? viu? Por nada. Obrigado pelo curso, obrigado pela atenção. Imagina, fica à disposição. Não deixe de fazer, que está muito bom, está sendo muito proveitoso. Ai, que bom. Fico feliz que vocês estão Muito gostando. obrigado mesmo, realmente. Está sendo bom. Sempre, a gente pessoal, se sente tão perdido já com esse mundo aí de mudanças. Então, vamos ter o apoio de alguém. Esse contato assim, né? Que aí a gente consegue se ver, conversar, tirar as dúvidas de uma forma mais, digamos assim, humanizada, né? Porque às vezes só por chamado dá a impressão que é muito robotizado, né? Então, assim, a gente consegue interagir melhor. Fico feliz de estar ajudando. E você vê, como a gente não tem contato com outras pessoas de outros escritórios, essa é a oportunidade que a gente tem, porque são as mesmas, a maioria das dúvidas são as mesmas, e nós estamos usando o mesmo sistema, né? Então, exatamente. Inclusive... Ali, né? Se vocês quiserem ir montando grupos, não sei, em WhatsApp, coisas assim, vocês compartilham entre si os telefones, né? A gente está sempre se encontrando assim. Vocês podem criar também, não tem problema nenhum. Porque às vezes a dúvida que é de um é do outro também, aí conversando entre si, vocês conseguem resolver a situação, né? Conforme a experiência de cada um. Com certeza. Tá bom? Está sendo muito bom. Você não tem ideia do quanto você está fazendo bem para a sua empresa, para nós e para a sua empresa. Ai, que bom. Porque está dando muito mais credibilidade, a gente sente muito mais confiança, a gente está conseguindo resolver muito mais coisas, né? Coisas que você tinha na mão aqui não usava e agora está usando, porque é um detalhinho que você vê e entra e consegue, você vê que... Né? Mas tá eu bom. fico feliz. Eu faço o treinamento com todo carinho do mundo. Eu preparo, eu fico estudando até mais tarde para preparar tudo certinho para vocês. E fico feliz desse feedback positivo de vocês, viu? Obrigado, Aline. Tá ótimo. Muito obrigada, Aline. Tá bom, pessoal. Mais alguma dúvida? Posso finalizar? Pode. Alguém quer falar mais alguma coisa? Eu vou encerrar então, tá? E não esqueçam de depois... Quando a gente finaliza, né, o treinamento, eu vou até colocar aqui que está finalizando, que vocês podem colocar a conclusão do treinamento, porque senão não aparecem os próximos. Porque ele fica como se fosse uma avaliação. Então, vocês concluem para dizer que, né, deu certo, participei, dá até para pôr uma avaliaçãozinha lá também, porque aí assim aparecem os outros próximos treinamentos.
eu já estou formulando próximos temas, inclusive se vocês tiverem sugestões, me passem também, tá? Podem dizer, estou já vendo aí alguns temas de cálculos, a gente vai entrar na parte de cálculos, eu acho que seria legal também, rescisão, férias, interessante a gente ver, tá bom? Então, pessoal, bom final de semana para vocês, ótimo dia e qualquer coisa eu fico à disposição. Tchau, tchau.